Eu sempre estive em um ambiente propício para os estudos. Pai professor, acesso a bastantes livros, não tanto quanto agora, mas ainda assim bastante. E eu sempre tirava notas boas. Só que eu nunca tive o comportamento constante de estudar e muito menos gostar de estudar. Estudar pra mim era uma tarefa super difícil, super chata. Exigia muito esforço e eu não gostava de fazer aquilo ali constantemente. Isso mudou depois que eu tive uma certa mudança de mentalidade junto com algumas ações que eu fui aplicando junto disso. E hoje eu gosto de estudar, eu gosto de realizar essa tarefa, por mais que muitas vezes exija bastante esforço de mim, muitas vezes seja entediante. E aí eu vou explicar para vocês qual é essa mudança de mentalidade e quais foram as ações que eu tomei para começar a gostar disso. Afinal, estudar, por mais que você não goste, muitas vezes é a tarefa conveniente a se fazer, é a tarefa correta a se realizar. E muitas vezes você quer aprender a gostar de realizar essas tarefas, por mais difíceis que sejam. Então eu vou explicar aqui para vocês como que eu enganei meu cérebro, eu mudei essa chavinha do meu cérebro para começar a gostar desse tipo de tarefa, seja estudar, ou seja ir para academia ou qualquer outra tarefa que seja difícil para você e você não queira realizar aquilo. A primeira mudança, que foi uma mudança de mentalidade que eu tive, foi de parar de olhar para a meta final e começar a olhar para o processo, para todo o sistema responsável para chegar até lá no final. Então, poxa, é legal você olhar ali uma meta final, muitas vezes você vê, por exemplo, com um estudo, como por exemplo eu usei lá no começo do vídeo, você se vê ali passando em um concurso, passando na sua faculdade, exercendo a sua profissão que você tanto quis exercer. É legal você olhar aquela meta final, ver um objetivo lá. Só que muitas vezes, quando você se apega a esse objetivo final, você esquece de todo o processo que vem antes, de todas as tarefas que você tem que realizar até chegar lá. E o que acontece com isso? Você acaba perdendo a vontade de querer realizar o processo. E isso faz total conexão com um vídeo que eu fiz semana passada, que inclusive recomendo você assistir, teve bastante visualizações, que eu falo dessa questão do você olhar o final, mas não entender o processo, vai fazer que muitas vezes você não consiga alcançar esse final. E aí você se frustra depois. Então, você entender, poxa, é legal você olhar, você chegar no final de alguma coisa que você quer realizar, você ver, poxa, academia, por exemplo, você se olhar no final com um shape bacana, saudável, é legal, só que você não entender e não gostar do processo, você não aprender a curtir e a se divertir com o processo, com ir treinar todo dia, com estudar todo dia, isso vai te gerar uma tarefa que você vai... Percebe? Você está criando um gap muito grande que vai te deixar muito difícil de você realizar aquilo. E o outro problema em você ficar pensando sempre na imagem final é que sempre essa imagem final vai passando para frente. Então você vai sempre... Se você ficar focando só no objetivo final, você nunca para só em um objetivo, você sempre vai aumentando. E aí cada vez vai ficando mais perto, só que vai ficando mais longe. Então cada vez que você vai chegando perto, ele vai andando junto, percebe? E se você não aprende a gostar, a curtir e a se divertir com o processo, você vai ficar perdido, porque você vai ficar buscando algo que a verdadeira satisfação em realizar aquilo não está na tarefa final, e sim no processo que te leva até aquela tarefa final, entende? Isso significa que você não deve ter objetivos e metas? Não, muito pelo contrário, isso te ajuda. Só que você tem que ter os objetivos e metas para você saber a direção para onde você quer ir. Você saber a rota, você saber, a partir daquilo ali, você desenvolver o sistema, todos os hábitos e os comportamentos que você vai ter que realizar até chegar no lugar que você quer. Só que você não deve se prender apenas ao final, apenas aos objetivos e metas. E eu falo um pouco mais sobre objetivos e metas em outro vídeo que eu já gravei aqui no canal, é só acessar ali no perfil, que você também vai achar isso. E outra coisa que foi muito importante pra mim, e eu vejo que muitas pessoas acabam negligenciando isso, acabam vendo isso de maneira negativa, é você ter uma rotina, você ter ali uma agenda. Eu vejo que muitas pessoas acabam vendo você ter uma rotina como algo ruim, como algo que atrapalha, mas depois que eu comecei a ter uma rotina, eu comecei a parar de procrastinar muitas tarefas, e principalmente essas tarefas difíceis que exigiam muito esforço da minha parte. E rotina, da onde vem a palavra rotina? A palavra rotina vem do routine, do francês, eu não sei se estou pronunciando correto, mas que significa terra batida. E qual seria essa analogia da rotina? Terra batida é você saber ali o local que você deve percorrer, é o local normal, é como se fosse a constância, percebe?
o caminho você já sabe, o caminho que você já está andando ali, que você tem que andar diariamente para chegar nos seus objetivos e metas. Como eu falei lá na frente, você aprendeu a olhar esse processo. Esse processo é a terra batida, é a tarefa que você deve realizar de modo constante a cada dia. E aí a rotina você não deve olhar com uma maneira muito exata, que eu acho que muita gente acaba não gostando da rotina, da agenda, por causa disso, que muitas vezes você acha que tem que ser aquilo exato, 6h30 tal, 7 horas tal, 7h30 tal tarefa, 7h45, não sei o que, tomar café, aí 8 horas isso. Não, você não precisa ter essa determinação completa de horário. Se você conseguir ter, se você conseguir encaixar na sua rotina, beleza. Muitas pessoas acabam não conseguindo ter essa coisa de horário exato, não sabe? Muitas vezes é flexível a rotina da pessoa. Então, muitas vezes você não precisa ter esse horário exato. Mas o que você tem que ter? Você tem que ter uma sequência, você tem que saber o que você vai seguir naquele determinado dia. Então, eu tô tomando café agora, depois que eu tomar café, vou fazer isso. Depois que eu tomar café, eu vou estudar. Enquanto eu for tomar café, vou lá pra varanda, vou tomar um sol. Depois eu vou fazer minha leitura, depois eu vou pro trabalho, depois do trabalho, almoço, academia. Você tem que ter ali um sequenciamento, porque você fica menos provável a usar aquelas desculpas de procrastinação, entende? Ah, não, depois eu faço isso, isso, aquilo. Não, você determinou aquela sequência. Depois que eu fizesse isso, eu ia fazer isso. Entende? E isso também dá pra você usar várias outras técnicas, como por exemplo o empilhamento de hábitos, que eu também já expliquei em uns vídeos lá atrás, que explica aqui no livro Hábitos Atômicos, que é muito importante você entender essa rotina, porque a rotina ela te ajuda você a aplicar algumas técnicas ao seu favor para você diminuir a procrastinação e conseguir realizar essas tarefas mais difíceis. E outra coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo, que eu aprendi em outros lugares, é você encontrar o seu horário de foco. Eu acho que dificilmente você já deve ter visto isso em algum lugar na internet, porque pelo menos eu, por mais que eu estude bastante esses tipos de coisa, eu nunca achei assim um vídeo no YouTube ou alguma outra coisa que fale sobre você entender o seu horário de foco e usar ele a seu favor. Então eu vou te explicar aqui como é que funciona esse horário de foco. É você perceber, depois que você determinou ali sua rotina, quais são os horários, quais são os períodos que você tem mais foco e produtividade. Você tem isso no seu dia. De repente, muitas vezes seu horário pela manhã, você tá mais disposto, você vê que quando você coloca alguma tarefa que exige mais esforço, ou qualquer outra tarefa que você coloca pelo horário da manhã, eu tô usando a manhã como um exemplo, você consegue realizar aquela tarefa, você fica menos provável para procrastinar. E muitas vezes você vê que em um outro horário, por exemplo, logo em seguida do almoço, você tá naquele horário com menos motivação para realizar uma tarefa, você está menos disposto a realizar tarefas que exigem esforço da sua parte. Então você perceber esses horários, e aí isso vai variar de pessoa para pessoa, por isso que você tem que ter essa organização da sua rotina, da sua agenda e saber como funcionam esses horários. Um exemplo comigo é logo pela manhã. O horário logo pela manhã eu consigo ser muito mais produtivo a realizar tarefas. Em compensação pela noite, umas 7, 8 horas por aquele horário ali depois da janta, é um horário que eu fico muito propenso a de repente querer fugir da rotina, querer fugir de tarefas que exigem esforço. Então é um horário que eu fico mais propício a querer jogar, a querer ficar mexendo no celular. E aí você entender isso para você aprender a colocar as tarefas que exigem mais esforço no horário que você está mais produtivo e as tarefas mais fáceis, que exigem menos esforço, nesse horário que você está mais propenso a desviar de uma tarefa que exige esforço, vai te ajudar a ser mais produtivo, a conseguir fazer mais coisas com mais otimização de resultados, entende? Então, você tem uma tarefa muito complicada e você percebe que ali à noite você acaba não conseguindo realizar aquela tarefa com o devido empenho. Percebe, muitas vezes o seu horário pela manhã é melhor, você acorda cedo, 6 da manhã, faz seu café, lê, e aí você vê que aquele horário, depois daquilo ali, você tá mais propenso a realizar uma tarefa mais complicada, um estudo, uma sequência de estudos, 1, 2, 3 horas de estudo intervaladas. Você percebe e você coloca aquilo ali na sua rotina. E muitas vezes não só você tem que entender a influência que o ambiente tem no seu horário de foco. Isso é exatamente o exemplo que eu usei comigo. Por quê? Por que esse horário mais pra noite que eu falei, umas 7, 8 horas, pra mim é um horário de improdutividade? Um horário que eu tô menos propenso a fazer tarefas que exigem esforço. Porque você tá muito propenso, você vê família assistindo jornal, você vê esse horário que tem mais coisa na TV, muitas vezes esse horário tem mais gente online no Instagram, coisas do celular, no WhatsApp.
e você vai acabando sendo influenciado por esse ambiente, entende? Tanto que isso também vai chegar, você vê que todas essas coisas do desenvolvimento pessoal, uma hora ou outra elas vão fazendo algumas conexões, elas fazem sentido de um modo geral. Isso faz total sentido com um vídeo que eu já gravei sobre o livro Clube das 5 da Manhã, que é um livro que eu já li, que é muito bom, do Robin Sharma, se não me engano. Que ele fala que o bom de você fazer algo pela manhã é que você tem menos influência do ambiente. Então por que pra mim o horário da manhã é mais produtivo? Porque, é dificilmente algum amigo meu, alguma outra pessoa vai me chamar pra jogar, vai me chamar pra sair 6 horas da manhã, então, entende? Se você determinar por exemplo, minha tarefa do estudo pela manhã, eu fico muito menos propenso a outras distrações, então isso acaba sendo meu horário de foco de produtividade. E é muito importante você também saber quais são os seus horários de improdutividade, para você não colocar essas tarefas de esforço. Então, foi o que eu falei, já viu? 7, 8 horas, depois do almoço. Coloca uma tarefa mais leve, não vai querer fazer, vai fazer um estudo, você não gosta muito de ficar ali estudando horas e horas, e você vai colocar isso aí logo depois de um horário que você não está conseguindo, que você não tem praticamente a mínima vontade de fazer nada. Então coloca uma coisa mais leve, coloca assistir um podcast, acho que eu sempre coloco alguma tarefa mais leve e assistir podcast está numa delas. Então, eu fico ali assistindo vídeo, estudando por vídeo, assistindo um podcast, ouvindo um audiobook, alguma coisa mais leve que não vai exigir um esforço, como por exemplo você ler um livro técnico, ou você fazer ali um estudo de determinada matéria, ou alguma outra tarefa que exige mais esforço. Então agora você aprendeu a como realizar, como enganar o seu cérebro. Enganar, eu digo no sentido de fazer o seu cérebro começar a gostar, de ser mais racional e fazer essas tarefas. Porque muitas vezes você vai tendo uma mentalidade diferente e essas tarefas acabam ficando muito difíceis. Eu digo por experiência própria. Pra mim tinha uma época que era muito, muito mais difícil de eu pegar um livro e ler, de eu pegar aqui, sentar no computador e estudar um curso, de ir fazer um exercício físico, de fazer uma corrida, de ir pra academia. Percebe? Então você ter essa mentalidade de aprender a curtir o processo, de aprender a se divertir com o processo e entender que é o processo que vai te levar a ter essa satisfação de fazer determinado comportamento. Você aprender a ter uma rotina, ainda que não seja um horário fixo, seja mais uma sequência das tarefas que você realiza no dia, vai te deixar menos propenso à procrastinação, principalmente dessas tarefas difíceis, vai te ajudar com certeza. E eu também publico alguns conteúdos como inspiração, como um ambiente modulador lá no meu Instagram. Eu te convido a seguir, eu vou deixar o link aqui na descrição, @opatrickcaio, que eu posto diariamente os insights das minhas leituras, meus treinos e outras coisas, caixinhas de perguntas, para tentar ajudar vocês da melhor maneira. E se você também gosta desses vídeos aqui desse tipo, todo domingo à noite eu posto um vídeo aqui no YouTube. Você está sempre convidado a ter essa dose de conhecimento, a receber esse conteúdo de forma gratuita. Só aparecer aqui todo domingo por volta das 7 horas da noite.